Bom dia, sétimo ano! E como diria o pastor entrando na sala de vocês, bonjour! Como é que tá você? Tá bem, meu querido? Espero que esteja bem. A gente está aqui passando essa manhã para dar uma revisada na nossa matéria de filosofia, como a gente brinca em sala de aula, o pastor dá aula de filosofia para vocês, e a gente está aí para compartilhar conhecimento hoje, essa manhã, com a vida de vocês. Nós vamos dar uma revisada, meu lindo, lá no nosso material, na nossa apostila, no capítulo 3, que a gente vai falar sobre pensar a realidade. Então, tudo que é filosófico nos leva a pensar, nos leva a questionar, a investigar as coisas. Aí a gente começa a perceber que isso faz parte do nosso dia a dia. Isso já está intrínseco dentro do ser humano. Isso foi algo que Deus colocou dentro de nós e é bom demais a gente poder partilhar isso. Aí eu começo perguntando algumas coisas para você. Você já pensou sobre a sua existência? Já parou para pensar por que você existe, onde você mora, quais são as coisas que cercam você, por que você tem essa família? Já parou para pensar sobre isso? Outra coisa, os perfis que vocês têm nas redes sociais representam realmente quem você é? Você criou para representar realmente o que você é, o que você faz, as coisas que você gosta? Você é, no mundo virtual, na internet, vamos dizer assim, a mesma pessoa que você é no mundo real? Dá pra gente ter a mesma coisa, os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes? É isso que nós vamos propor hoje para a gente poder pensar. E a gente começa a perceber, é possível que a dúvida leve a gente ao conhecimento? Quando a gente começa, na verdade, a questionar algumas coisas para poder aprender? A gente começa a perceber, então, dentro do nosso material aqui, que a sociedade ela é marcada por contradições. E, geralmente, a gente tem sempre, essa tendência de olhar para as coisas hoje que são muito complexas e elas não atraírem muito a nossa atenção, o nosso conhecimento, porque nós gostamos das coisas muito mais mastigadas hoje, mais fáceis para a gente poder degustar e digerir. Aí a gente começa a perceber que não era assim. Que os filósofos antigamente, o que eles percebiam? Eles percebiam que eles precisavam investigar as coisas e que na verdade eles podiam então colocar ali a sua atenção voltada para perceber as coisas à sua volta. Aí a gente começa a entender que eles buscavam então olhar a substância das coisas, a essência das coisas e perceber se aquilo era realmente um fato que eles podiam adquirir conhecimento para a vida, eles podiam trazer então para o seu dia a dia, aplicar tudo aquilo de uma maneira muito grandiosa e cada dia mais absorver mais conhecimento. A gente tem dentro de um aprendizado que a gente tem convivido todos os dias, o nome de um filósofo chamado René Descartes. E a gente começa a perceber que René Descartes, ele traz um tipo de pensamento para nós, esse filósofo francês, lá no século XVII, dentro do material de vocês, que ele vai dizer assim, cogito ergo sum, que na verdade para nós a tradução é penso, logo existo. Se nós fôssemos hoje traduzir para os nossos dias, será que a gente não poderia colocar de maneira assim, amo ergo sum? Ou quer dizer, curto, logo existo? Tá vendo como a gente consegue trazer um pouco para os nossos dias? Mas na verdade, quando René Descartes estava dizendo para nós assim, penso, logo existo, ele na verdade estava mostrando uma forma de existir raciocinando. E a gente, como é que a gente raciocina hoje? A gente não coloca, muitas vezes, emprega força no nosso raciocínio. Por quê? Porque as redes sociais nos apresentam coisas assim muito prontas e a gente não sabe às vezes distinguir nem sequer se aquilo é uma notícia verdadeira ou se aquilo é um fake news. Aí a gente começa caminhando, todos os dias nesse aprendizado de filosofia que a gente tem em sala de aula e a gente começa a ver que algumas situações se é, na verdade, prisioneiro de certezas e preconceitos. Então o que René Descartes vai falar para nós? Ele vai falar o seguinte, que na verdade, já na época dele, temia-se muito questionar, duvidar, tá? Aprender de forma diferente. Por isso as pessoas hoje, na época dele, têm a tendência a ficarem, então, o quê? Acomodadas.
Aí ele escreve sobre isso, sobre essa capacidade de se pensar a realidade. Por isso que nós estamos hoje apresentando para você essa revisão, que nós precisamos ter a capacidade, meu lindo, de pensar a realidade, de questionar a realidade, de usar a dúvida, o questionamento para poder aprender todos os dias. Então, quanto mais a gente pergunta, lembra das crianças? Se você tem um irmão pequeno em casa, você vai saber isso. Ele sempre pergunta por quê das coisas e os pais vão ali respondendo. Um dia nós fomos assim. Então que a gente nunca perca esse costume, tá? Essa entrega de fazer com que a dúvida possa nos auxiliar no nosso conhecimento. Tá bom? Então estamos aqui hoje para revisar essa matéria simples, tranquila, tá? Para o seu dia a dia. Deus abençoe, faça os exercícios e qualquer dúvida, o pastor está aqui à disposição, tá bom? Um beijo no seu coração.